Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos ao Senhor que tem nos concedido tecnologia e podemos nos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Mas também rogamos ao Senhor que Ele abrevie esses dias e que nós possamos estar juntos, reunidos presencialmente, não só para ouvirmos a sua palavra, mas também para desfrutarmos da companhia um dos outros em comunhão. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, esse estudo está sendo gravado, mas os irmãos podem estar interagindo, fazendo colocações, ponderações aqui no chat do YouTube, bem como também no nosso grupo de WhatsApp. Lá também os irmãos podem estar colocando seus pedidos e agradecimento de oração. Como muito bem sabemos, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, muitos têm sido atingidos, afligidos pela Covid-19. Vale aqui salientar o nosso pastor Alfredo, com os sintomas, mas já sendo tratado, a sua esposa, a irmã Lídia, enfim, muitos irmãos têm sido acometidos desta doença. Estejamos em oração, colocando os irmãos, os conhecidos, também em nossos pedidos, sabendo que o nosso Deus ouve nossas orações. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, o nosso grupo está intercalando estudos entre o livro do profeta Oséias, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e o Saltério. Para hoje, nós vamos ver a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, desta feita no seu capítulo 3, dos versos 1 até o verso número 13. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus que nos ilumine para o entendimento, compreensão da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, louvado seja o teu nome, ó Deus, que nos concede a graça de podermos ouvir a tua voz, sermos esperançados, animados, exortados, confortados por ela. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada família. Os abençoa, ó Deus. Os faz estar atentos, ó Senhor, à tua voz. Os faz, ó Deus, estar cativos, Senhor, à tua palavra, sabendo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nesse momento que nós vamos ouvir a tua palavra, meditar no teu texto sagrado, nos dá a iluminação do teu Espírito, para que possamos, ó Deus, caminhar conforme a tua vontade. Que possamos, ó Deus, ser erguidos para a honra e glória do teu nome, através, ó Deus, do entendimento, do conhecimento, da cognição da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos dias, na verdade, nós vivemos já algum tempo, anos, em que muitas coisas têm nos dividido. A política tem nos dividido. O pensamento tem nos dividido em relação a vários assuntos. Muitos têm sido os atritos que têm sido causados, por exemplo, por brigas políticas, ideológicas, por prismas, muitas vezes, que temos tido acerca das coisas, mas muito mais é aquilo que o que nos une do que o que nos separa. Visto que é claro que tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que fazemos, deve estar voltado, pautado, alicerçado, orientado na palavra de Deus. Mas também sabemos que há questões
que são compreensíveis de pensamentos distintos, mas que muitas vezes isso tem afetado, atrapalhado a comunhão dos irmãos, a comunhão em família. E precisamos compreender e entender que o que nos une é tão grande, é tão imenso, é tão esplendoroso, que todas estas outras coisas devem ser colocadas em segundo plano, porque o que nos une é Cristo, o que nos une é a sua obra, o que nos une é a sua graça, o que nos une é a sua aliança, e é óbvio que esta união com Cristo, estando alicerçados em Cristo, nos faz, logicamente, pensar de maneira correta, de forma bíblica, mas não é esta a pauta que nós vamos tratar neste assunto dos pensamentos no intuito político, mas, sobretudo, ressaltar a unidade da igreja, o alicerce da igreja, a coluna da igreja, o mistério da igreja. E tudo isto é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós começamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós dissemos que esta região da Ásia Menor, ela foi muito importante para o apóstolo Paulo em relação às suas viagens missionárias. É lá onde o apóstolo Paulo tem o seu QG, vamos dizer assim, o seu quartel-general missionário. Paulo fica cerca de 3 anos naquela região. E esta carta é escrita quando Paulo está em sua primeira prisão em Roma, prisão domiciliar, onde ele escreve a própria carta aos Efésios, Filemon, Colossenses e Filipenses. Esta carta tem o intuito, sobretudo, de falar acerca da igreja. Primeiramente, trazendo à igreja a ciência e a consciência da obra redentora e salvadora do Senhor. Para isso, ele ressalta acerca da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no capítulo 1, ele fala muito de quem Deus é, do seu ser, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. No capítulo 2, ele fala muito de quem o ser humano é e qual o seu estado de morte, o seu estado de condenação, o seu estado de separação para com Deus, o fato dele ser filho da ira, não estando em Cristo Jesus. Mas ele também ressalta que esta aliança, esta salvação, essa mudança de estado, não só veio para os judeus, mas também para os gentios, para os não-judeus. Então, ele quer aqui ressaltar que a igreja do Senhor, que o povo de Deus, não é formado por uma nação terrena, mas sim por um povo comprado por um alto preço. O preço do sangue de Jesus Cristo, o preço do sangue do Cordeiro. Então, ele vem ressaltar essas premissas. A premissa, então, de ser boca de Deus, de ser porta-voz do Evangelho, de ser aquele que fala para o povo que antes não era povo. E ele tem agora o intuito, no capítulo 3, de mostrar acerca justamente disso, deste chamamento, deste chamado do próprio apóstolo Paulo aos gentios, e também falar de 2 coisas importantes, e esta é a divisão do capítulo de número 3, desses versos de 1 a 13. Primeiramente, ele vai falar de uma revelação dos versos 1 a 6, e posteriormente ele vai falar de um comissionamento ou de uma proclamação dos versos 7 ao verso de número 13. E então, como sempre nós fazemos, verso a verso, tentando compreender e entender a palavra do Senhor, a palavra de Deus nos diz assim no primeiro verso: por esta causa eu. Ele começa falando por esta causa.
Perceba, quando ele traz o esta aqui, ele não só está falando do que é mais próximo, ou seja, a conexão com o capítulo anterior, mas ele fala de tudo, então, que foi falado até aqui, seja do capítulo 1, seja do capítulo 2. O que isto quer dizer? É que tudo que foi falado lhe motiva, lhe impulsiona, lhe anima, lhe dá a convicção de que aquilo que ele sofre em prisão, aquilo que ele padece por Cristo, vale a pena. Primeiramente, porque Cristo é o Senhor, porque Deus Pai planejou o plano redentivo, porque o Filho executou este plano redentivo, porque o Espírito testificou esse plano redentivo, porque nós éramos filhos da ira, mas pela graça fomos salvos. Isto não veio de nós, foi dom de Deus. Então, por esta causa ou seja, tudo que foi falado, tudo que foi dito acerca do ser de Deus, acerca do meu estado, por esta causa Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ele faz aqui um comparativo acerca da sua condição. Conquanto os irmãos se preocupavam com a prisão terrena de Paulo, pois ele mesmo, de certa maneira, se colocou nesta prisão em Roma, para inclusive ser boca de Deus em Roma. Ele estando em uma prisão domiciliar, ele coloca esta expressão, sou prisioneiro de Cristo, para dizer o que, na verdade, que Cristo, ele pertence a Cristo, que Paulo é pertencedor de Cristo, que ele está preso a Cristo e que ele está justamente subordinado nas mãos de Cristo, nas mãos do seu Redentor. Então, ele está limitado a Cristo. Percebe isso? Então, conquanto uma prisão terrena, ela nos priva da liberdade, ela nos tira o direito de ir e vir, ele fala que ele está, então, como prisioneiro de Cristo. E esta prisão em Cristo, na verdade, é que ele está subordinado às vontades de Cristo. E é uma prisão que, na verdade, o dá liberdade, que dá o real sentido de felicidade. Então ele diz, por tudo quanto foi anunciado, por Deus ser Senhor, por Cristo ser Salvador, pelo Espírito ser Consolador, por eu estar em um estado de morte, de pecado, por esta causa eu entendo que vale a pena ser prisioneiro neste mundo por amor do nome de Cristo, do qual, na verdade, eu sou prisioneiro. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou preso pelo nome de Cristo, por proclamar a Cristo, mas ao mesmo tempo eu sou prisioneiro de Cristo. Então percebe que ele coloca isto como sendo algo honroso. Sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Aqui, então, ele fala o seguinte aspecto, por amor de vós, gentios. Este amor que ele fala aqui é um amor fraternal. É o amor de sentir afeto, é o amor de consanguinidade, ou seja, ele entende ser um amor de ligação através do sangue de Cristo. E ele entende a sua missão, porque é por esta causa,
entendendo a obra redentora de Cristo, entendendo então o estado do homem, ele compreende a sua missão, porque Cristo o chamou, porque Cristo veio o encontrar de maneira extraordinária, ele indo então para Damasco. Porque Cristo então se revela a ele. Ele entende que a sua missão é para os gentios, para os não-judeus. Ou seja, de proclamar, de conclamar, de anunciar o evangelho àqueles que não são dos judeus. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ele usa uma expressão aqui, se é que tendes ouvido, aqui não é uma expressão de dúvida, mas é sendo ou vocês de fato ouviram, que tendes ouvido, ou seja, aqui não é um aspecto sonoro. Vocês ouviram falar. Mas é a ideia de não só ouvir, mas aceitar, ser convertido, praticar, se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ou seja, vocês ouviram a graça de Deus, a dispensação. A questão da dispensação aqui não tem a ver com o ciclo de dispensação, porque a palavra de Deus ela é progressiva. O que ele está dizendo é que no tempo e no espaço do sacrifício de Cristo, a plenitude dos tempos, agora Cristo, então, de fato, cumpre aquilo que é prometido, é então trazido para os judeus este efeito de graça. Se expande, então, a graça do Senhor aos povos que não são judeus. Pois, segundo uma revelação, me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele está falando do capítulo 2 aqui, a conhecer o mistério. Primeiramente, mistério na Bíblia, e às vezes o português nos faz confundir o que seria o mistério. Na verdade, na língua grega, mistério não é só aquilo que está oculto. Não é só aquilo que está encoberto. Não é só aquilo que eu não compreendo. Mas mistério é aquilo que eu não compreendia e passo a compreender porque o véu ou algo que cobria foi descoberto. Então, o mistério, primeiramente, que a Bíblia trata é o mistério que é o próprio Cristo. Ou seja, aquilo que era oculto, aquilo que era tipificado, aquilo que era simbolizado, aquilo que era esperado, agora se concretizou. Então, aquilo que estava oculto, o mistério que era Cristo, que ele não vinha, ele agora foi descoberto, ele agora foi revelado, ele agora foi trazido. Então, este mistério que a Bíblia trata, conhecer o mistério, primeiramente, é Cristo. Mas aqui não somente isso. O mistério que ele também traz aqui é a própria igreja. Ou seja, antes a igreja ela tinha um aspecto voltado mais para os judeus. Após Cristo, é revelado que o povo de Deus é composto também por gentios, por não-judeus. Então, este mistério que é a igreja é a unidade, é a união entre judeus e gentios. E é por isso que ele vai dizer, conforme escrevi há pouco a esse respeito, no capítulo 2. Pelo que, quando ledes
podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Ele vai dizer, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Aqui ele está tratando justamente desta revelação, deste mistério. E ele está dizendo, ora, Cristo deu-se a conhecer a todos os povos. E os apóstolos e os profetas não anunciam o Messias só a Israel, mas também aos não-judeus. E o mistério é que Cristo é Salvador, Cristo é Redentor, Cristo é aquele que morreu por nós. Então ele vem enfatizar que os gentios também têm isso. E ele diz algo interessante, porque ele vai dizer profetas no Espírito, dentro do Espírito, possuídos pelo Espírito. É isso que é interessante, guiados pelo Espírito. Tudo que é anunciado pelos apóstolos, tudo que é anunciado pelos profetas, tudo que deve ser anunciado pelos pastores, não é aquilo que a minha elucubração humana, o meu entendimento humano é capaz de conceber ou de construir. Mas tudo aquilo que é dito, que é revelado, que é anunciado, ele é guiado, ele é conhecido, ele é ensinado pelo Espírito Santo de Deus. No verso 6, terminando esta parte de proclamação ou de revelação, ele vai dizer, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha então o que ele vai dizer nesse verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, ou seja, eles são, de igual modo, herdeiros juntamente com os judeus, e herdeiros dessa aliança, herdeiros deste testamento, e este testamento é deixado por Cristo, e esse testamento nos garante o maior dos tesouros, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Então, eles são de igual modo. Esse co aqui é uma expressão que é utilizada como sim. Por exemplo, ser simpático. A apatia, né? A ideia de empatia, ou a apatia é o sofrimento, e ser simpático quer dizer que eu sofro com, ou eu compartilho deste sofrimento. Então, ser co-herdeiro significa que eu sou participante desta herança, co-herdeiro, membros do mesmo corpo e coparticipantes. Eu participo junto da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho. E o que é o Evangelho? Cristo crucificado. O que é o Evangelho? Cristo ressuscitado. O que é o Evangelho? Cristo exaltado. O que é o Evangelho? Cristo à destra de Deus. O Evangelho, então, é a pessoa e obra de Cristo, sendo o Messias prometido, por meio do Evangelho. Então, a instrumentalidade que nos traz isso, que nos traz confiança na promessa em Cristo, vem através do entendimento do Evangelho. E agora ele vai partir para a proclamação, para o comissionamento.
dos versos 7 até o verso número 13, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido segundo a força operante do seu poder. Percebe que aqui então ele começa a falar desse comissionamento do qual é o quê? A partir do evangelho, do qual fui constituído. Ou seja, o ministro é aquele que proclama a palavra, é aquele que administra os sacramentos, é aquele que então é instrumento para ser boca de Deus. E que privilégio é para estes que são chamados para serem boca de Deus, para serem anjos da igreja, para serem aqueles que levarão e que trarão as boas novas. Percebe? Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Ou seja, eu fui constituído conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então, Paulo aqui já está dizendo que esta maravilhosa dádiva, esse maravilhoso dom, este privilégio que temos de ser ministros do Evangelho, proclamadores da palavra do Senhor, anunciantes das boas novas, aqueles que falam do nosso Senhor Jesus Cristo, que pregam uma palavra, não vem por força humana, não vem por poder humano, mas vem justamente do poder de Deus. E é isso que ele nos fala. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim me foi dado, percebe o que ele está dizendo? A mim me foi dado o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho. Perceba, a mim me foi dado. Então, me foi colocado, me foi concedido. Eu sou um instrumento de Deus. Percebe o que isso quer dizer? Por exemplo, os anjos não tiveram esse privilégio. Gostariam de ter esse privilégio e não tiveram. A mim, o menor de todos os santos. Aqui Paulo diz duas coisas importantes. Primeiramente, ele nos conclama a humildade. Jamais um ministro do Evangelho ele deve ser soberbo, orgulhoso, vaidoso. Quanto mais ele estuda, ele percebe que menos sabe. Quanto mais ele lê, ele percebe que mais ele precisa ler e conhecer a palavra de Deus. E ele se coloca aqui como o menor. E nisso nós pensamos, na verdade, eu gostaria, na verdade, de ser o menor. Ou eu sou o menor, na verdade, é como inveja do apóstolo Paulo. Porque ele se coloca como sendo o menor de todos os santos. E aqui não é falsa modéstia. Aqui é alguém consciente do tamanho do seu Deus e da pequenez de si mesmo. Então, Paulo se coloca como menor, como ínfimo, como sendo alguém desprezível, como sendo alguém pecador. Então, aqui ele faz logo essa menção, o menor dos santos, e me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis. Ou seja, a mim me foi dada a graça de pregar o evangelho aos gentios, o evangelho das insondáveis. Aqui é uma ideia de profundidade. Ou seja, insondável é a complexidade, é a infinitude justamente do ser
e do conhecimento de Deus. Percebe? A eternidade não será capaz de nos demonstrar ou de esgotar a sabedoria de Deus. É como se eu pegasse um balde e tentasse secar o mar. Isto não é possível, dada a infinitude, dada a profundidade do mar, dada que praticamente não tem fim. Então, a ideia é isso, das insondáveis riquezas de Cristo, ou seja, daquilo que é valioso. O que é tão insondável, o que é tão profundo? Primeiramente, Cristo ser Deus. Segunda pessoa da Trindade, a profundidade da sua encarnação, nascido de uma virgem, a sua profundidade da ressurreição, pois não sendo possível a nenhum homem, a sua capacidade de resistência na sua própria morte, também a sua exaltação à destra de Deus, estando com ele como mediador, como intercessor. Ele vai dizer, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, em um determinado tempo, de fato, Deus não se revelou aos demais povos de forma ampla. Claro que nós sabemos que há salvação de gentios no Antigo Testamento, mas isso é muito mais limitado. Agora, com a obra redentora de Cristo, não. E é desta maneira que ele coloca. No verso 10, ele vai assim dizer, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aqui então ele está falando deste comissionamento da igreja, desta bênção que a igreja tem de ser aquela que anuncia a palavra. E ele vai falar deste multiforme graça. Ou seja, na igreja há pessoas distintas, com dons distintos, com talentos distintos, para cooperar juntamente com esta obra, com este chamado de proclamação do Evangelho. No verso número 11, ele vai dizer, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando foi estabelecido o propósito da igreja? Quando a igreja foi pensada por Deus? Quando a igreja se tornou o projeto de Deus? Desde a eternidade. Antes do mundo ser mundo, Deus já concebeu a igreja. Deus já separou a igreja. Deus já designou a igreja para esse propósito. Verso 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ou seja, ele fala aqui do Evangelho, ele fala de Cristo. A ousadia não é algo irresponsável. Ousadia não é teimosia. Ousadia não é rebeldia. Ousadia, na verdade, é coragem para proclamar o Evangelho, mesmo em momentos adversos, mesmo em situações adversas, mesmo em cenários adversos. A ousadia está em proclamar a palavra de Deus em momentos de perseguição, em momentos em que minha vida está em risco. E é disso que se trata. No verso 13, por fim, ele vai dizer, portanto, vós,
vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Ele faz um pedido a esta igreja, porque este capítulo 3 ele começa a parte prática da igreja. A igreja foi conceituada do ser de Deus, da Trindade, ela foi colocada a realidade do indivíduo, do ser humano, como pecador, filho da ira, mas no capítulo 3 agora ela é conclamada, ela é chamada primeiramente a conceber a revelação e, em segunda instância, para ser também estes que anunciam, são comissionados para anunciar. Então ele vai trabalhar essa concepção, dizer justamente isso: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Ele está dizendo, meus amados irmãos, eu sei que os irmãos estão temerosos, principalmente porque os irmãos têm como testemunha a minha prisão. Os irmãos sabem que eu estou privado da minha liberdade, mas eu sou escravo em Cristo. Não deixe que uma situação adversa que aconteceu comigo, diz Paulo, venha a inibir vocês a pregar o evangelho. Paulo, então está animando a igreja para que ela não desfaleça, para que ela não perca as forças, para que ela não perca o ânimo, e que as perseguições, as lutas, elas não venham a enfraquecer a igreja, a fazer com que a igreja recue. Muito pelo contrário, a igreja deve avançar, mesmo com as perseguições ou risco de vida. O evangelho deve ser expandido, deve ser anunciado, deve ser proclamado. Por fim, ele vai dizer no próprio verso 13, pois nisso está a vossa glória. Mais uma vez, ele usa o nisto, dando a entender um aspecto mais próximo. Mas não. Se tivermos que nos gloriar de algo, nos gloriemos no Senhor. Ou seja, a nossa glória, na verdade, é a glória de Cristo. A nossa glória é a proclamação da palavra. A nossa glória, na verdade, é que Cristo cresça e eu diminua. É que, na verdade, ele brilhe a partir de mim. Então, esta glória não é a exaltação do ser, mas é que o ser exalta a Cristo. Logo, isso nos satisfaz. Ao ser instrumentos de Deus, ao ser boca de Deus, ao ser aquele que anuncia as boas novas, e nem sempre serão mensagens confortantes. Às vezes serão mensagens duras, às vezes serão mensagens difíceis, às vezes serão palavras complicadas de entendermos, mas esta é a tarefa do ministro, esta é a tarefa da igreja, de anunciar o evangelho. E muitas vezes precisamos exortar, muitas vezes precisamos chamar a atenção, disciplinar, enfim, este é o papel da igreja. Meus amados irmãos, o quanto nós aprendemos com esse texto, quanto esse texto é rico para nós. Primeiramente, entendendo esse aspecto da revelação. O quanto a palavra do Senhor é importante, principalmente em nossos dias. Veja, nenhuma cartilha, nenhuma agenda, nenhum pensamento terreno, humano, político, partidário, ele deve estar acima das Escrituras. As Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Portanto, tudo que pensamos, tudo que fazemos, deve estar pautado na palavra do Senhor. Então, nós vemos que aquilo que nos une, que é muito maior que o que nos separa, também nos traz entendimento, nos traz compreensão,
Não podemos ter pensamentos distintos da palavra. Ou também apoiar pessoas que pensam distintamente da palavra. Não. Precisamos defender, precisamos objetivar aquilo que está na palavra do Senhor. Mas devemos saber que tudo isso visa a unidade da igreja. A palavra visa a unidade da igreja. O sangue de Cristo, o alto preço, veio para unir o seu povo, judeus e gentios. Um outro aspecto que é importante é o dever de proclamar a palavra de Deus. Nós vivemos em um país que temos liberdade para proclamar o Evangelho. Nós temos liberdade para cultuar. Nós ainda temos liberdade para evangelizar. E muitas vezes não estamos fazendo. Nós temos tanta liberdade, nós temos tanto acesso e nada estamos fazendo. Não estamos sendo boca do Senhor neste mundo. Não estamos sendo relevantes. Precisamos, sim, ser proclamadores do Evangelho, proclamadores da palavra de Deus. Meus amados irmãos, que Deus assim os abençoe, que Deus os faça entender e compreender as verdades bíblicas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar encerrando esse momento? Pai, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque é o teu Evangelho que nos traz entendimento, que nos traz conhecimento. Ó Deus, não permita, Senhor, que falsas doutrinas, falsos ensinos, falsas ideologias venham, ó Pai, nos dividir, venham, ó Pai, nos deixar sem compreensão que somos corpo, que somos membros, e somos de um único corpo, e o cabeça é Cristo. Ó Pai, obrigado por cada família, os abençoa, os dirige, os conforta. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.